Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos para prosear aqui no nosso podcast O Som de Humanas. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e lá na Matraca Records está o Pedrão. E aí, Pedrão? Boa noite, Daniel, da Matraca Records to the World. A gente continua aqui no nosso templo, mandando a nossa mensagem. Eu já aproveito a palavra para agradecer a querida Ana Clara, que falou que adora os nossos papos cabeças, mas debochados. Esse é a dicotomia do podcast Sou de Humanas. E agora eu passo um querido boa noite pro meu querido Valentino, que hoje, meu querido ouvinte, tá com um amiguinho lá na casa dele. No primeiro de tudo, não é que o amiguinho mora junto da minha casa, né? Mas eu queria, antes de apresentar o nosso convidado, nosso primeiro convidado do podcast Sou de Humanas, olhem lá. Antes disso, para rolar suspense, eu queria primeiramente agradecer quem ouviu os nossos 2 últimos episódios e mandou mensagem, em especial a Flaviana Assis, acho que esse é o nome dela, Assis Flaviana no Instagram. Ela deu ótimos comentários no nosso Instagram, mandou sugestões, ela não foi a única, mandaram várias sugestões aqui pra gente para temas de próximos podcasts. A gente vai pensar com muito carinho, vai tentar preparar conversas boas, como tem sido as últimas, e como esperamos que será esse episódio especial de hoje, né, com o nosso convidado. Então, antes de tudo, apresentar o Matan Ancaba, Matan, que habita aqui comigo, mas ele é formado em História, está terminando seu mestrado também em História pela Unifesp, faz letras também na USP, e ele está aqui com a gente para prosear, para bater um papo bacana. Fala, Matan. Boa noite a todos, agradecer Daniel, Pedrão, Valentino pelo convite, né? O tema que a gente vai discutir está puxando um pouco para a minha pesquisa sobre o rádio, então fico lisonjeado de poder participar aqui hoje. Bacana, bora que bora. E ele vai trocar uma ideia hoje com a gente pelo tema que a gente escolheu, né, Daniel? Qual é mais ou menos o tema? Mais ou menos o tema era para falar um pouco dos meios de comunicação, do rádio, e aí a gente vai trocar algumas impressões aí com um especialista no final das contas, né? Eu achava que me chamava pela minha beleza, mas o caso é isso mesmo, né? Eu estudo o rádio de São Paulo do começo à metade do século XX, então calhou aí o tema e a oportunidade. Agora, alguém... Na verdade, de fato, a gente chamou por causa da beleza, né? No final das contas, foi por causa da beleza, porque a gente ficava se olhando e não havia lá grande futuro, né? Porque são pessoas muito feias. O Matan traz um brilho no meio das trevas, né? Daniel, então vou começar jogando as perguntas para vocês dois, que vocês dois são da história, mas vamos tentar situar quem está ouvindo na história da comunicação humana, né? Antes de chegar no século XX, nos meios de comunicação, nas tecnologias propriamente ditas, a gente pode pensar um primeiro momento da primeira técnica ou primeira arte de se comunicar. A gente coloca na linguagem, a gente coloca na escrita, no alfabeto. Como vocês acham? Não sei, quem quiser falar primeiro. Estou me sentindo entrevistador aqui. Marília Gabriela. Antes da gente começar, eu só queria esclarecer aos nossos queridos ouvintes que Valentino e Matan não estão rompendo com a quarentena, tá? Eles moram no mesmo ambiente, então fiquem tranquilos, tá? Tá todo mundo se cuidando, como sempre. Eu vou passar para o Matan, porque eu não sei responder isso. Então, Matan, se vira aí e manda bala. Bom, na verdade, se a gente for mais ao pé da letra, a gente teria que definir o que é comunicação, né? Como a gente se comunica e quando que podemos começar a falar de meios de comunicação. Porque eu trocando ideia com meu amigo ou até eu estando em sala de aula é um meio de comunicação? O que vai configurar um instrumento, um ambiente que é voltado para transmissão de uma mensagem para vários receptores?
ele vai criar uma relação entre um produtor de um discurso e quem recebe esse discurso. Então é bom a gente ter na cabeça para esse episódio e sempre que a gente vai pensar essa relação, quem está falando e quem está ouvindo. Né? Lembrando que até o rádio, que começa no início do século XX, mais ou menos junto com o cinema, a relação única que existia material era o do jornal, era do folhetins, era a letra escrita. E aí, se pensamos, então, nessa dualidade entre produtor de mensagem e receptor, a gente vai ter nos receptores principalmente o público letrado. Olha lá, então, talvez quando você cria a escrita alfabética, né, ou não necessariamente alfabética, mas a escrita, você já tem uma seleção de quem escreve, que são os escribas, os primeiros a escreverem, né? E quem consegue ler aquilo que são os letrados, que na história da humanidade, até 50 anos atrás, era uma pequena parcela, né, das pessoas que sabiam ler ou decodificar esses textos. Não à toa, nas sociedades mais antigas, o papel do escriba, embora ele não necessariamente fosse um nobre, né, o escriba ele tinha um papel fundamental nessa sociedade, que era exatamente a transmissão desse conhecimento, sobretudo quando esse conceito, que também a gente poderia aqui debater o que é um conceito civilizatório, mas dentro de uma noção dos estados nacionais, a importância desses indivíduos, né, como eles se tornam peça fundamental, peça da engenharia das relações de poder, né? E aí quando a gente pega lá aquele cara que matou a charada, em determinado momento a gente vai perceber que de fato lá naquilo que ele chamou de modo de produção asiático, né, existe já uma estrutura dessa sociedade sendo organizada a partir da compulsoriedade do trabalho de determinados grupos, ao passo que outros, né, terão as suas funcionalidades, e aí a gente já começa a pensar a própria divisão social do trabalho, como ela também está ligada a essas estruturas de poder, inclusive da linguagem. Né? Eu tenho uma coisa um pouco anterior a pensar, e eu sempre trago isso com a origem, né, nascimento da filosofia, o surgimento da filosofia, e é um grande problema. Por que surgiu na Grécia? Por que foi lá que apareceu? Tem várias possíveis causas, né? Uma delas é justamente a escrita alfabética, que diferentemente dos hieroglíficos ou daqueles ideogramas, né? Você precisa de uma capacidade de abstração muito maior para transformar uma palavra, né, num conceito que você está pensando. Então você lê a palavra cavalo e que você conseguir daquele conjunto de letras abstrair o significado de cavalo é muito mais difícil do que quando você simplesmente desenha um cavalo. Então essa capacidade de abstração talvez seja uma primeira maneira de você colocar ali no papel, colocar no meio de se comunicar. Então você precisa saber abstrair ideias e signos para conseguir se comunicar, né? E talvez uma das grandes revoluções da história da humanidade seja justamente a escrita. Sim, eu acho que você tem que pensar também essa questão de, por um lado, a gente abstrai, por outro lado, a gente reduz muito, né? Eu lembro de uma vez conversar com um professor que trabalha com educação infantil e dele criticar pais que alfabetiza muito cedo. Eu estava falando, pô, que legal, criança com 3 anos, 4 anos já sabe escrever, e aí ele falou, não, pensa ao contrário. Pensa quando você pegar uma criança mais jovem, pré-alfabetizada, aí você fala para ela, o que é um cachorro? Representa um cachorro. Ela vai fazer uma variedade enorme de desenhos. Legal. A hora que a gente é alfabetizado, o cachorro é uma coisa só. É o conjunto daquelas letras. Bacana. E o que faz? A gente acaba... E isso a gente volta para os meios de comunicação. A gente acaba homogeneizando, né? A gente acaba tornando único, igual, muitas representações diferentes. A gente está, de certa forma, atrapalhando a imaginação livre de cada um. E quando está escrito, isso é bacana trazer a figura do Sócrates, né? O Sócrates, o pai da filosofia, talvez, ele nunca escreveu nada. E a justificativa que ele dá para nunca ter escrito nada são duas. Em primeiro lugar, porque você, quando escreve, você esquece, então existe, a memória está colocada naquele objeto, naquele artefato, né? E em segundo lugar,
você não consegue dialogar com algo escrito. Você pega um livro, abre um livro, você não consegue, né, perguntar algo e ele te dá uma resposta diferente. Ele sempre vai te dar a mesma resposta, né? Não existe essa interatividade que existe, por exemplo, hoje em dia com a internet. Aliás, fica a dica, né? Depois, no final, a gente agradece pessoas que mandaram mensagem pra gente. Existe uma interação entre a gente que está fazendo podcast e quem está ouvindo. Eles podem se comunicar com a gente. Mas com o livro, com a palavra escrita, é muito complicado, né? Eu gosto quando vocês começam a tratar exatamente dessa essa estrutura homogênea, padronizada, né? A partir do momento que você cria os signos padronizados da linguagem, quase sempre a gente acaba se tornando refém disso. Então, de um lado, a gente fala um pouco dessa sociedade letrada, mas essa sociedade letrada, talvez ela também tenha, né, como elemento próprio da sua maneira de se organizar, né, os seus próprios limites, né, estabelecidos dessas relações dialogadas, ou não dialogadas, na verdade. Porque você passa a limitar o outro, a expressão do outro, sobretudo se esse indivíduo, numa sociedade que se diz letrada, não possui mais a capacidade, ou mais do que isso, né, não possui em momento algum a capacidade de se expressar através das letras, né? Então, eu retomo então o que eu falei anteriormente, né, que a sociedade letrada, ela também estabeleceu, através, né, das letras, uma forma de dominação social, de organização da sociedade e do estabelecimento de uma dominação. Então você né? está falando que letras é igual a dominação, é isso? Isso é o que você está dizendo. Não ponha palavras na minha boca, seu sem vergonha. Né? Como que a gente pode pensar, e eu queria que vocês entrassem nessa questão comigo, a partir do momento, o que foi a revolução da invenção da imprensa? Né? Quando a gente pensa, até mesmo do ponto de vista de uma sociedade que mantinha estruturas muito diminutas de relação com as letras, a imprensa ela acaba popularizando, né, essa forma de expressão. Né? De que forma, lá no século XIX, a imprensa vai ser tão revolucionária, né, pegando a esteira, evidentemente, aqui da própria Revolução Industrial, e como a gente, de certa forma, né, como Matan faz a primeira provocação, dizendo que existem meios de comunicação, né? E quais são esses meios de comunicação? E certamente a imprensa vai ser, né, o primeiro grande movimento revolucionário das letras, né? De que forma vocês encontram isso lá no século XIX e como que vocês interpretam essa revolução para a gente começar efetivamente a chegar no final do XIX e início do XX? Então, vou puxar aí um pouquinho e vou contestar, Dani, a ideia disso ser uma revolução. Porque o Valentino já falou, né, do surgimento do alfabeto, dessa cultura letrada. Ela é um processo bastante demorado, né? Inclusive, os hieroglifos já são uma forma de representação, eu acho interessante a gente puxar essa chave que você falou da exclusão. Então, por um lado, a escrita, todo o seu processo de formação, ele já vai excluindo pessoas, indivíduos, durante muito tempo, ao mesmo tempo que ele também favorece quem domina melhor, faz uma divisão de trabalho, voltamos para o seu ídolo aí. Eu não tenho ídolos. Ele só matou a charada, só isso. E então a imprensa, eu acho que é bom a gente pensar, ela é revolucionária de verdade, porque ela não cria uma representação nova, ela não abre mercado para um público novo e ela não integra novos grupos, novos agentes na construção de discursos, né? Na construção da forma de falar. Eu acho que a gente pode fazer uma pequena analogia com a sala de aula. Né? Temos alguém que domina a sala de aula, entre aspas. O aluno, se ele troca a pena por um lápis, ele não tem mais voz do que o aluno de antigamente, né? Diferente do que vai fazer o rádio. Mas, Matan, se você for pensar, como que era, né, controlado esse mecanismo que era escrita até o surgimento da imprensa? Pensa em Idade Média, esses 1000 anos de Idade Média aí,
você tinha os monges copistas encastelados nos seus monastérios, né? É até um contrassenso, encastelado, não em castelo, mas em monastérios, e você tinha 3, 4 cópias de uma mesma obra, e você tem os 95% dos textos da antiguidade sumiram nesse processo. No momento que surge a imprensa, você tem a capacidade de reproduzir num número, tiragem de até 1000 exemplares, por exemplo, ali no século XVI mesmo, e você tem uma democratização, embora não seja da mesma maneira do que a rádio vai trazer, que é onde a gente vai chegar, mas você já tem um processo de ampliação do acesso. E isso vai culminar no que a gente vai chamar o Renascimento. Ele só é possível, em certa medida, por causa da imprensa. Porque você tem um livro do Maquiavel escreve e chega a várias pessoas, né? Não ficava restrito a um círculo ali dos monges ou dos padres. É o que eu penso. Então existe uma ampliação de quem ouve, de quem lê, no caso, embora não seja completamente revolucionário. Eu acho que é isso que o Matan quer dizer, né? O Valentino colocou, então, a grande inovação, a ruptura mais intensa no século XVI. Uma imprensa, com uma técnica da imprensa, e não no século XIX com as instituições, os jornais de tiragem maior. Perfeito. A gente sabe que, por exemplo, em Paris, no século XVIII, o Robert Darnton, historiador, ele vai contar muito das leituras que tinha debaixo da árvore. Então, tinha um trabalhador, um membro das classes mais ditas baixas, que dominava a leitura e ele recitava, declamava para público. Então, circulava essa mensagem textual transformada em oralidade. Então, eu acho interessante essa questão, né? Qual o momento de grande transformação? É a técnica? É o capital que vai agindo? É a indústria? Eu gosto de todas as reflexões que a gente já tem feito, inclusive porque, em algum momento, quando a gente também estabelecer o surgimento do rádio, a gente também vai perceber essas forças, né, que estão compondo o cenário da linguagem na imprensa do 19, em algum momento, no rádio vai acontecer a mesma coisa, né, porque as instituições também vão se apropriar desse novo instrumento, que certamente, nesse sentido, ele é muito mais revolucionário, porque ele engloba uma totalidade que até então não era possível ser imaginada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai perceber as instituições, as forças políticas, as forças ideológicas se apropriando dessas forças de linguagem, né, expressões da linguagem. Né? Eu acho que a gente vai ter que batalhar bastante para tentar compreender a complexidade desses fenômenos. Vocês falaram muito da questão da oralidade, isso me remete lá à Grécia Antiga, né? Já que o Valentino em determinado momento falou de Sócrates. É muito bacana a gente pensar, né, a tradição oral, né, que sempre existiu, mas talvez o maior exemplo dessa tradição oral sejam as obras de Homero, né? E quando a gente pensa obras de Homero, a gente já tem um problema aqui para ser tratado, né? Porque pouco se sabe, provavelmente, inclusive, a gente deve pensar que não existiu o Homero histórico, mas a gente transita dessa oralidade para a produção escrita, né? Uma compilação de textos orais que vão ser compilados dos poemas épicos. Por esse cara que a gente vai chamar de Homero, mas não sabe nem se esse cara realmente existiu, e o quanto de tradição oral, o quanto que ele não fez uma colagem. Eu acho que isso é um processo da comunicação também interessante, né? Que você não tem algo puramente novo, você vai colando diversos discursos para produzir um novo. E o Homero como esse representante de toda uma tradição oral, que é a história da humanidade, e pelo que a gente está vendo, até hoje, em certo sentido, né? Talvez, não sei, agora um chute, mas depois para a gente debater, mas talvez o WhatsApp seja a maneira mais próxima da tradição oral que a gente tenha, né? O Valentino... A transcrição da tradição oral, no caso, né? A transcrição da tradição oral. Memes e emojis são tentativas de você tirar a oralidade e colocar no escrito, né? Sim. O Valentino colocou aqui a questão da não invenção de formas novas, né, de produtos novos, mas da compilação. Eu acho que é bom, a gente entrou direto na discussão de falar que o rádio
não sei, principalmente a galera nova que está ouvindo, deve achar que a gente está falando de um negócio que a gente tirou do museu e ela vai, a avó conta, não, porque eu lembro de sentar em torno do rádio. Eu diria que o rádio ele forma a nossa cultura brasileira de hoje numa intensidade que a gente não consegue imaginar. Assim, Cidade Alerta, né, a Bíblia moderna, ela começa no rádio, é a estratégia que começa no rádio. E ela implica em criar um cidadão, por exemplo, que é assustado, que acha que crime está rolando solto em todo lugar. Então, o podcast, na verdade, nada mais é do que um programa radiofônico que você seleciona ouvir no momento que lhe convém. É on demand, né? É um rádio on demand. Ele é on Eu demand. podia chamar, em vez de exatamente. podcast sob demanda, rádio on demand sob demanda. E que também está a serviço de determinados interesses, né? Que eu acho que é um pouco o que o Matan está tentando nos provocar aqui, né? Então vamos lá, para as pessoas não se confundirem. Vamos tentar pensar cronologicamente. Valentino, A gente falou do... Valentino, faz a genealogia da Para de comunicação. usar esse faz termo isso, genealogia. Eu adorei. Você começou a usar, eu estou usando todo dia agora. Então vamos lá, a gente falou do surgimento da escrita alfabética, todo o processo de abstração e de redução da linguagem que vem com isso. Ali no século XVI, a invenção da imprensa do Gutenberg, como isso transforma a forma de você reproduzir uma obra escrita. E aí vocês estavam puxando ali para o século XIX, que é o que vocês... O Hobsbawm, ele chama da era das revoluções, não sei. Revoluções, né? Que você tem um papel ali, e eu acho que vocês falam dos folhetins e dos jornais, começa a surgir uma coisa chamada jornal. Jornal, você tem um conselho editorial, ou tem um grupo de pessoas interessadas em que uma palavra seja espalhada para o maior número de pessoas. Então, normalmente é um texto mais fácil de ler, muitas vezes acompanha imagem, muitas vezes ele tem um caráter político, né? Embora sempre tenha a questão da fofoca ali envolvida. Mas você tem o folhetim, o jornal no século XIX como formas de produzir em massa um texto escrito, diferente dos livros como eles eram feitos anteriormente, né? Essa ideia de um livro, um best-seller, é uma noção contemporânea. É coisa do Harry Potter, isso aí. E no século XIX, na esteira da chamada Revolução Industrial, a gente tem essa disseminação maior, né, dessa imprensa que efetivamente vai conseguir, já lá na Revolução Francesa, a gente já percebe, né, a importância dessa imprensa enquanto veículo, né, de disseminação de uma informação que obviamente tem os seus vieses, né? É engraçado a gente reparar a velocidade, né, dessa evolução, né? O quanto tempo toma da tradição oral, o quanto esse tempo é distante para nós e o quanto é distante o tempo para um jovem hoje que consome podcasts e youtubers, como é distante o rádio para ele, né? Como essa linguagem que pra gente talvez, falando da tradição oral de 4 séculos atrás, está realmente muito distante, como é distante uma coisa que foi presente nas nossas vidas, né? Na idade que todos nós temos aqui, o quão o rádio foi presente, né? A gente colocando a fitinha cassete, eu não sei se os nossos ouvintes sabem do que eu tô falando, mas é uma fita cassete que você colocava lá no aparelho de som esperando a tua música preferida, se ela ia tocar ou não no rádio. E bem na hora que você ia mijar, tava tocando a música, você saía correndo e mijando pela casa e apertando para gravar a música. Toda a música começava a gravar, tipo, 10 segundos depois, né? Devo confessar, tinha muito Backstreet Boys gravado a partir de 30 segundos da música, que era o tempo de apertar o botão, gravar, descobrir que não tinha fita, colocar a fita, fechar a portinha. Já tá no refrão. Mas o Pedrão colocou uma questão muito, muito legal da aceleração do tempo, né? Na verdade, ela vai acompanhando a gente. Se o Valentino fez esse panorama, né? Sempre legal quando o filósofo brinca com história. Mas a gente tem 300, 400 anos de imprensa. Depois a gente tem mais ou menos 100 anos da indústria jornalística como principal meio de comunicação. O rádio
consegue conquistar esse espaço por uns 50, é trocado pela TV, a TV domina uns 30, aí a internet já vai transformando o MSN, foi sucesso por 5 anos, o Facebook já é sucesso durante 3, Instagram, e vai trocando. Então, essa Agora é o aceleração, TikTok. essa aceleração do tempo é algo que acompanha a gente bastante. A gente parece muito velho quando a gente fala isso, mas aí você acaba, não, eu lembro do meu tempo, quando a TV só tinha 3 canais, quando tinha na TV. Coloca no canal 5. Exatamente, porque havia uma limitação, né, dessa disseminação, né? E, de fato, a velocidade é fantástica, né? Eu lembro, vocês não, provavelmente, mas quando a internet surgiu, que você tinha que ligar o negócio pelo fio do telefone. Mas era uma loucura. Você lembra disso, Valentim? Já edita e já põe o barulhinho aí pra gente. Né? Cara, era a conexão dial-up, não é isso? Meu Deus do céu, e o negócio ficava e ficava. E você, para responder um e-mail, primeiro que você recebia o e-mail, levava 5 minutos para receber 3 e-mails, né? Aí você mandava e-mail e ficava enviando. E ficava aquela maquininha enviando. E ao mesmo tempo você ficava falando, é fantástico essa tecnologia, né? E eu lembrei de uma cena de um filme, é um filme Água com Açúcar, mas é um filme bem gostoso de assistir. Que agora eu vou ter que lembrar o nome do filme. Dá um pause aí, Pedrão. Qual que é o nome daquele filme? Quase Famosos. Já assistiram esse filme, Quase Famosos? É um filme muito bacana que conta, né, a epopeia de uma banda medíocre buscando o estrelato, né? E é um filme muito divertido. Em determinado momento, né, o camarada que é da revista Rolling Stone, ele tá falando com o correspondente dele por telefone, né, que é um menino, que é o protagonista do filme, e ele fala, olha, a gente tá com uma nova tecnologia fantástica chamada fax. Os nossos ouvintes não devem saber o que é o fax, mas ele fala, é fantástico, leva somente 15 minutos por página para você me mandar daí de Los Angeles aqui para Nova York, né? Aí você fala, cara, é fantástico. Isso e eu acho que é um pouco o que Valentino, Pedrão e Matan estão provocando os nossos ouvintes. Isso era de fato, né, do ponto de vista das relações temporais, era impressionante como você estava encurtando espaços e tempo, né? Com essa tecnologia que hoje pra gente obviamente é obsoleta, que é o fax, né? Mas que à época ela era uma revolução gigantesca do ponto de vista da velocidade das informações, né? O Daniel teve um momento aqui, momento velho nostálgico, né? Momento idoso nostálgico. Momento nostalgia. Então, eu queria tentar trazer para a gente o começo e o surgimento do rádio, o que ele significa, só para entender um pouco, já que também não é minha área, mas quando o rádio surge, qual é a configuração nesse sentido de sociedade, política e meios de comunicação e reprodução de arte também? Como que está a sociedade, o que isso significa quando o rádio surge? Eu acho que essa é a pergunta principal para a gente aqui. Eu vou fazer só uma introdução muito breve, daí a gente pode passar para o Matan, porque é o objeto de estudo dele. Mas a gente está vivendo, né, no final do XIX, início do século XX. A gente fala muito, evidentemente, daquilo que a gente chama de forma genérica de Belle Époque na Europa, né? Depois a gente vai falar dos Estados Unidos, como o rádio nos Estados Unidos tem uma função social e política muito forte, na década de 20, nos anos dourados dos Estados Unidos, né? E mesmo no Brasil, a partir da década de 30, a força do rádio, né? A popularização do rádio, que obviamente aí ele já está sendo meio que abarcado aqui pelo Estado Nacional, né? Mas acho que o Matan pode responder de forma mais assertiva. Quando aparece o rádio, basicamente a comunicação na sociedade se dá por meio do jornal, que a gente falou, né? De livros impressos, e sei lá, e as pessoas se comunicam por cartas, é basicamente isso, né? Um sistema de correio, talvez telégrafo, já tinha telégrafo, não? Já tem telégrafo, telefonia sem fio, até vai se desenvolvendo no final do 19, mas é basicamente o que o Valentino falou. E agora é interessante a gente pensar os meios de comunicação, a gente já colocou como um ambiente que ele é extramaterial.
O que quer dizer? Temos o que acontece na nossa realidade e a partir do momento que o jornal ganha corpo suficiente, ele já torna uma plataforma, um lugar no qual acontecem coisas autônomas. Então o jornal ele é tão importante no final do 19, tão dinâmico que a gente tem periódicos com 2, 3 tiragens por dia. Folha de São Paulo, que nós conhecemos, e ela começa Folha da Manhã, Folha da Noite, e aí você tem outro que é Folha da Tarde. Não é necessariamente o mesmo dono, mas a tiragem é nesse. E aí começa a acontecer tanta coisa no jornal que ela se torna não só um meio de comunicação, mas um meio nesse sentido mesmo de um meio, um medium. Né? Em inglês usa muito o medium e não só um veículo de comunicação, não só algo que transmite mensagens, mas algo que cria um acontecimento que é tão próximo da nossa realidade das mídias sociais, né? Onde às vezes a fake news ela pode acontecer por isso, porque tem um meio não real no qual pode acontecer evento que tanto faz o nexo dele com uma concretude. Então esse processo ele já existe essa forma de relação no jornal no final do 19. O rádio que nós pensamos ele é junção de primeira coisa da técnica, da capacidade científica de transmitir mensagem no ar, essa telefonia sem fio, né? Então ele tem essa primeira fase, aí essa começa já no final do 19, ela é bem amadora no começo do 20, por volta de 1910, 1920, ele começa, a gente pode pensar aí numa radiodifusão, ou seja, rádio que vai ter mais alguns ouvintes. E aí a primeira forma do rádio é o rádio clube. O que é o rádio clube? O rádio clube é um time de futebol. Tem alguém com uma estrutura muito precária de transmitir, os sócios ganham um receptor e forma aí um clube, né? Sempre a mesma pessoa que transmite a mensagem, muitas vezes essa pessoa era responsável por tudo, era feito num quarto de casa, mais ou menos que nem o Pedrão está fazendo agora. Então, quando ia para fazer um café, parava a irradiação. Mas também eu era eu era associado ao rádio que me interessava. Então, se eu acho o conteúdo do Sou de Humanas é legal para mim, então eu me afiliava ao Sou de Humanas e ouvia eles. Não ouvia o Sou de Exatas. Ninguém quer ouvir o Sou de Exatas, ô Matan. Mas é interessante isso, né? O que o Matan está trazendo para a gente. Matan, agora uma curiosidade minha também. Na Primeira Guerra Mundial, a gente já tem, né, transmissões radiofônicas importantes. Né? De que forma você acredita que essas transmissões radiofônicas da Primeira Guerra, obviamente ainda utilizadas em escala muito menor do que a gente vê na Segunda, né, elas contribuem exatamente para esse desenvolvimento e popularização do rádio enquanto expressão dessa linguagem? Então, eu acho que aí fica, eu acho que essa questão da guerra, por exemplo, ela é a radiofonia, ela é a capacidade técnica de transmitir mensagem, ela é muito diferente da radiodifusão, ela não busca ouvintes, né? É interessante pensar, se você pega as leis, você vê assim, o rádio, a capacidade de transmitir mensagem pelo ar, pelo éter, ela é propriedade exclusiva do Estado e em 2 decretos, 17 e 24, se eu não me engano, sendo que não é para se tornar uso comercial. É visto estrategicamente, como você falou muito por conta da experiência da Primeira Guerra. Vai se modificando no Brasil. Você tem um momento marcante em 22, que é considerado a primeira irradiação no centenário da independência, faz uma irradiação no Rio de Janeiro, e depois só em 32 que tem um decreto do Vargas que permite empregar propaganda e torna o rádio comercial, o rádio que nós conhecemos hoje.
Eu estava pensando realmente nesse aspecto técnico, né? Como a guerra, através das transmissões, ela de certa forma, ela emprega uma tecnologia, né? No sentido, obviamente, aqui da técnica pura, enquanto estratégia de guerra, e depois isso de alguma forma vai ser abarcado pelos mercados, né? E pelos estados nacionais, né? Que vão ver nisso uma possibilidade bastante significativa, né? De expressão do próprio Estado, da identidade dos Estados nacionais e assim por diante, né? E é louco você pensar, né, que a partir do momento que o rádio se estabelece, a guerra não é só uma guerra, ela é uma guerra transmitida, né? Então, o mundo inteiro passa a conhecer um evento mundial, que é uma guerra mundial, e aí depois você vai ter a Copa do Mundo, né? Esse tipo de evento agora ele tem um alcance mundial, né? A partir do momento que o rádio se estabeleceu, né? Pedrão, você sabe qual foi esse momento mundial para o rádio? Não. É a Segunda Guerra Mundial. Parece que teve escala considerável, mas a Segunda Guerra ela é talvez a chancela do rádio se tornar mais importante do que o jornal, porque os acontecimentos são tão rápidos que as duas tiragens do jornal já não dão conta de noticiar tudo o que está acontecendo. E aí o rádio, que vai aí já quase 24 horas por dia, aí que ele mostra o dinamismo dele e realmente o que você falou, ele se torna um instrumento e em 42, eu li isso agora, então é só por isso que eu estou dando a carteirada, Rádio Nacional, que era a emissora mais importante do país e vinculada ao governo, ela tinha capacidade de irradiar para o mundo inteiro praticamente, tirando a Austrália, que ninguém liga. Ouvinte australiano. Temos ouvintes lá. Eu lembro da minha avó contar que ela brincava com as irmãs, ouvindo rádio, de quando eles anunciavam bombardeios, elas se escondiam embaixo da mesa. Então até já virou uma atividade lúdica ali, não tinha nada acontecendo no Brasil, né? Mas enfim, era a brincadeira das crianças ali, fingir que tava tendo um bombardeio. Eu queria lembrar também, né, pegando a esteira da fala de vocês, que quando o De Gaulle ele se exila na Inglaterra, durante a ocupação alemã na França, ele faz transmissões às rádios clandestinas, né, dos franceses, a resistência francesa, né? Então é bem interessante a gente pensar como isso vai se tornando um instrumento não somente, né, da difusão da rádio, mas também, inclusive, enquanto estratégia de guerra do ponto de vista anímico, né, na Segunda Guerra Mundial, quando os franceses estavam ocupados e o seu presidente estava ali na Inglaterra, né? E ele, da Inglaterra, ele transmite, né, mensagens ao povo francês para resistir aí, galera, que logo menos vai dar tudo, força que vai dar tudo certo. Logo menos os soviéticos vão dar um jeito. Mas mesmo os ingleses, eu estava vendo, tem um documentário agora no Petnix, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, e aí tem a questão da defesa inglesa através de torres de rádio que conseguem ver os bombardeiros alemães chegando e conseguem se comunicar, e a defesa já está pronta antes dos alemães chegarem, né? Então eles conseguem colocar na costa inglesa inteira essas torres. Mas o que eu queria trazer como reflexão é tentar imaginar, como o Pedrão falou da avó dele aqui, tentar imaginar o que é para uma pessoa da década de 20, de 30, de repente surge uma tecnologia que é além da sua tecnologia, tem toda uma configuração social e de pensamento de mundo ali, que de repente tem pessoas falando sobre o mundo, ou falando novelas, ou botando músicas dentro da tua casa. Pra gente é muito normal, porque numa casa de classe média hoje tem pelo menos 5 aparelhos que conseguem fazer isso. Mas, de repente, o público invade o privado, de certa maneira, né? Existe a voz do seu presidente, a voz do seu locutor favorito, ele está na sua sala de estar. E quando você vê imagens, alguma coisa nos Estados Unidos, por exemplo, diziam que o aparelho de rádio, era como um membro da família, né? Como vai ser com outros equipamentos mais para frente, mas era um membro da família. Então você tinha um momento de todo mundo senta em volta do rádio
e é quase algo mágico, né? Tem um quê de mágico, de uma voz vindo do nada, porque a única coisa que eles já ouviram de uma voz vindo do nada se chama Deus na Bíblia, né? Depois de Deus na Bíblia aparece o rádio, que é essa voz entrando e ecoando na sua casa. Então, a forma das pessoas, famílias e da sociedade se pensar, né, ela tem que se modificar depois do rádio. E no caso do Brasil, esse Deus atendia por um nome, Getúlio Dornelles Vargas, porque era a voz dele, através da Voz do Brasil, que adentrava os lares dos brasileiros. Eu vivi a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo No caminho da eternidade. e saio da vida. Para entrar na história. Matan, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, né, a importância do rádio no Brasil e particularmente, né, na concepção, na construção, né, estética do Estado Novo. Legal, Dani. Nessas falas a gente já foi tocando, a gente, né, começou a introduzir, quase gabaritou os dois caminhos que tinha o rádio. Né, a gente tem que pensar, estamos falando do rádio sabendo da história dele. A gente tem que, para entender o surgimento, a gente tem que inverter. Descobriram que tem foram construindo essa habilidade de transmitir mensagem por grandes distâncias para vários receptores, e agora o que faz com isso? Isso a gente está falando dos anos 20, né, 1920, e o que aconteceu? Foi tomando dois caminhos. Por um lado, a matriz dos Estados Unidos, que era de longe a força mais importante, tinha 1930, mais ou menos, você tem 5.500 emissoras no mundo, aparelhos no mundo, 5.000 nos Estados Unidos, 500 no resto do mundo. É nesse nível. Nos Estados Unidos, o rádio cresce comercial, surge comercial. Então, tem dinheiro, compra emissora, quem tem dinheiro compra receptor. Receptor é aquele aparelho que a gente conhece, né, do maluco do pedaço, aquele rádio grandão que fica uma antena bem comprida, e cada um transmite o que quer, cada um ouve o que quer, né? Legal. A outra perspectiva que vem se desenvolvendo na Europa, principalmente na Itália, ligado a um colega do Getúlio Vargas chamado Mussolini, é o rádio estatal. Então é um rádio que tem um projeto. Era também a primeira perspectiva no Brasil do Roquete Pinto. É um rádio educativo, um rádio que visa civilizar a população, é um rádio que ele tem uma perspectiva, ele fala, olha, tudo que começamos falando, né? Você tinha tantas pessoas excluídas da cultura letrada, o rádio que vai fazer a revolução, agora é uma revolução de verdade, acredito eu, e vamos transmitir conhecimento para toda essa gente desse Brasilzão todo. Então, tanto que a primeira emissora que nós conhecemos de verdade é a Rádio Sociedade do Roquete Pinto. É uma rádio que toca música clássica, né, faz muitas palestras, pega o jornal e lê o jornal. Quer levar a cultura letrada para a população, para o povão, para a massa. Perfeito. E aí é legal a gente fazer uma crítica aqui ao rádio, né? Por um lado, ele é exatamente o que a gente falou da escrita. Por um lado, ele é democratizante. Por outro lado, o rádio, ele se torna massificado, com força de emissoras, num período que o jornal era muito heterogêneo. Tinha muito jornal operário, muitas revistas negras. Né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tinha periódicos negros importantíssimos. Agora, quem tem as emissoras são gente branca, rica, homens. A questão é que no Brasil até hoje não mudou, né? Esses grandes proprietários dos meios de comunicação brasileiros são sempre os mesmos. E o rádio não rompe com uma questão da transmissão de informação, que é a ideia de que você tem um emissor para NX, infinitos receptores. Quem você tem, né, é uma mensagem de uma pessoa para muitas pessoas.
É diferente da internet, aí depois a gente pode até trazer. Mas o rádio não rompe com isso. Então uma pessoa está falando e tem milhões de brasileiros ouvindo ao mesmo tempo. Mas a dimensão que ele tem, ela é absolutamente inovadora. Né? É isso que agrada o Getúlio Vargas, né? Mais para frente. E é curioso, o Valentino falou, a gente pode colocar os nomes dos primeiros, né? A primeira emissora importante, talvez das primeiras emissoras importantes aqui no São Paulo é uma tal da Rádio Record, que, não coincidência, virou a TV Record na década de 50. Né, temos a Rádio Bandeirantes, né, no Rio temos a Globo, então, a gente falou, vai voltar a aparecer na nossa vida. É o jornal o Globo, depois a Rádio Globo, depois a TV Globo, né? Então o que o Valentino provoca são esses oligopólios, né? Essa galera que consegue monopolizar esses grandes instrumentos de disseminação da informação. Então, perceba, né? Se você tem a capacidade, né, de, através de um emissor, você chegar ao ouvido de milhões de pessoas, que ainda mais no Brasil, um país que a porcentagem de analfabeto era gigantesco, né, você tinha mais de 80% da população analfabeta nesse momento, não é à toa que o primeiro político que está lá vai pensar, opa, dá para dar jogo isso aí, né? Dá para fazer, como diria o Geraldo Alckmin. Não é à toa. Então, eu acho que o Getúlio Vargas, e só perguntei nisso, essa questão do Estado Novo, é um dos caras, não só ele, né? A gente vai ver isso lá na Alemanha, na Itália, como até falou. Na Alemanha você tem toda uma propaganda do rádio através do ministro lá, o Goebbels, né? E no Brasil você tem o Getúlio Vargas como esse primeiro cara, que é mais ou menos isso, Matheus. O Getúlio, né, o Getulhão, ele mantém uma relação muito interessante com esses todos os meios de comunicação, né? Antes de virar presidente, ele já é responsável por uma das principais leis de direitos autorais, então da reprodução de música. Em 32 ele lança a possibilidade de vincular propaganda no rádio, e aí o rádio que era estatal oferece muito mais possibilidades para virar rádio comercial, e ele vai, através do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, impulsionando vários conteúdos, né? Ele nada mais é do que um propulsor de conteúdo, que nem no Facebook, ele vai estimulando estrategicamente o que é legal, mas, curioso, quando ele cria a Voz do Brasil, né, Hora do Brasil, era um programa que não deu certo. Ninguém quis ouvir, era apelidado de O Rádio Fala Sozinho, aquele horário dele. Olha lá, não sabia disso. E aí o Getúlio Vargas chancela uma prática muito comum aqui no Brasil e faz aquele acordão bacana com um empresariado. Faz um bem bolado com a Rádio Nacional. A Rádio Nacional se torna, de fato, porta-voz do governo varguista, ao mesmo tempo que os dirigentes continuam aquela galera empresarial que soube tocar muito bem o rádio. Então, no Brasil, a gente tem um caso muito bacana de uma síntese, né, entre rádio com viés comercial, o rádio com viés educativo, civilizatório, com todas as aspas que a gente vai colocar nesses rótulos. Seria Estados Unidos e Itália, sim, mas ele é uma síntese entre o modelo americano de uma maneira grosseira. Antes de misturar Brasil com Egito, ele já misturou. E foi muito bem, deu muito certo, né? O rádio na década de 30, 40, de 40 já está em 95% das casas nas metrópoles brasileiras. 95%. Então imagina que, né, os ouvintes podem transformar tudo que eles vê na frente deles de TV, trocar tudo e botar aquele aparelho pequeno que, como o Valentino falou, era um amigo. E é interessante pensar, transformou mesmo a linguagem do rádio. O rádio ele começa muito formal, a linguagem, né, você apresenta um concerto, uma palestra, você
formal. Em algum momento, a Rádio Record teve um papel muito importante aqui, ele passa a falar com um amigo ouvinte. E aí ele também começa a falar com um amigo ouvinte em alguns horários, com uma amiga ouvinte, né? As mulheres, participação no mercado de trabalho era muito menor, ficaram em casa, o rádio ligado lá começava a transmitir, opa, temos aí público, um programa feminino, né? De novo, com todas as aspas, temos aquele horário que a criançada vem da escola, opa, vamos começar a colocar conteúdo infantil. Jovens Queridos, começa com Jovens Queridos, uma coisa mais ou menos assim. Aí você cria identificação para o seu ouvinte, né? É uma estratégia, né? A gente está falando de estratégia exatamente de aproximação. O que é artificial parece ser orgânico, né? Você cria o orgânico a partir de algo absolutamente artificial, né? Assim como a internet é hoje. O rádio parece distante, parece mais artificial, mas é o mesmo processo, né? Tanto que tem aquele caso famoso do Orson Welles, né? A Guerra dos Mundos, que o cara começa a ler a obra Guerra dos Mundos como se houvesse um ataque alienígena, só que ele não avisou antes que era uma leitura. E nos Estados Unidos a galera entra... virou e fala, meu Deus, a galera eles estão invadindo a gente. E houve um problema, uma grande questão. E até tiveram que tomar algumas decisões depois para isso não ocorrer. Jurídicas, né? Exatamente, questões jurídicas, né, que foram levadas ao Congresso americano. Seu louco, você vai falar que tem uma guerra? Reza a lenda que aconteceu a mesma coisa no Brasil. Ainda na década de 50, que transmitiram... A gente tem, né, a famosa 9 de julho, né, paulistano, a Revolução de São Paulo, a maior derrota comemorada na história, né, até o 7-1, e tem uma irradiação desse acontecimento em 54, e no Rio pessoas saíram para a rua achando que São Paulo está se revoltando mais uma vez. Mas em 54, por causa do Vargas? Não, isso era comemoração para o aniversário 400 anos de São Paulo. E aí os cariocas acharam que estava acontecendo. Estava sendo o segundo 9 de julho. Que fantástico. Que legal, gente. Foram repetir. Mas o 7-1 é a mesma coisa. A galera acha que o Brasil perdeu de 7-1, mas era tudo brincadeira. Lembrei aqui também de algumas das aulas que eu tive na universidade com um camarada chamado Nicolau Sevicenko, né? Shevchenko trabalha muito com a história da cultura, né? Ele tem uma obra fantástica que antecede um pouco o que a gente está falando, mas que vai anunciar esses tempos, que é o Orfeu Estático na Metrópole. Eu já cito aqui ainda. Que é uma obra fantástica. Claro, é uma obra fantástica, e eu indico a todos que ainda não leram, que não tiveram a possibilidade de ler, né? Por que eu estou falando um pouco dessa obra, né? Porque eu gostaria também que a gente falasse um pouquinho, se é que nos resta tempo para isso, né? De falar de como o rádio ele foi um instrumento fundamental de apropriação daquilo que era popular, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, a gente pode pensar aqui o samba, né? A gente falou do samba no nosso episódio de carnaval, mas essa apropriação, né, eu queria trazer um dado que é importante aqui. Em determinado momento, o samba, que era uma música marginalizada, ela passa a fazer parte do escopo dessa imagem de Brasil a partir do titio Getúlio Vargas, né? Então ele pegava, assim como o Matan falou, né, nesse projeto heterogêneo aí de rádio brasileira, em determinado momento ele vai pegar marchinhas de carnaval que agradassem à concepção desse projeto de Brasil, né? E então, a partir do DIP, nós temos quase 500 músicas, quase 500 sambas que são censurados, né? E, por outro lado, ele pega aquela marchinha, ou seja, a estética do samba, porque a estética do samba é popular, mas que atendia aos interesses desse projeto de Brasil, né? Gosto muito desse viés para a gente conversar, se é que a gente tem tempo. É importante a gente enxergar uma situação de Brasil que você tem muito pouco tempo atrás, em 1888, é isso? A Lei Áurea, né? E aí você liberou um monte de escravo que gerou o fenômeno da malandragem, né?
E a malandragem, por estar na rua, no baralho, tava no cavaquinho, tava no violão, e foi o grande polo criativo, né? E aí é muito engraçado enxergar como o Estado soube absorver isso e matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Você acaba com a malandragem incriminando-a e a põe para ser o sumo criativo do rádio, né? Da propaganda estatal contra a malandragem, né? O Ciro Monteiro tem o samba, que depois ele tinha uma outra letra, mas depois ele vira um samba do Estado, quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar, acho que é alguma coisa do tipo assim, né? Ou seja, foram todos esses sambas censurados foram subvertidos ali pro mau sentido, né? Legal o que vocês colocaram, porque eu acho que é exatamente o rádio que permitiu cooptar as mensagens que o governo, que o Estado gostava dessa música popular, manter parte dela e excluir a outra, né? Então o Pedrão trouxe um exemplo, o exemplo mais famoso é o Wilson Moreira, o Moreira da Silva, desculpa, né? Tem um estudo bem legal sobre da Cláudio Matos, Acertei no Milhar, que ela pega as músicas dele e coloca um momento que ele era malandro, né? O sambista malandro, a imagem do sambista subversivo, e em algum momento ele vai se alinhando, o bonde de São Januário é o samba que é o divisor de água, e lá ele vira quem defende o trabalho, e é interessante pensar nisso, né? O malandro, na verdade, quem era o malandro? O malandro era exatamente o ex-escravo, o descendente, que não aderiu à ideia do trabalho. Do progresso. Né? Do progresso, do trabalho liberta, né? Que tem circulado um pouco essa ideia, voltou a circular um pouco essa ideia aí nos governos atuais. Mas o Pedrão falou, você tem um monte de negros libertos num país que historicamente trabalhar era coisa feia, e aí tinha que reordenar essa ideia. Então era imigração, era castigo, mas eram também medidas que nem a lei da vadiagem, que permitia prender quem andasse na rua a esmo, né, fazendo nada, e como colocar a cláusula, e não tivesse como comprovar que tem recursos. Ih, Daniel, estava ferrado nessa lei aí. Ou seja, podia ser vagabundo com dinheiro, vagabundo pobre não pode, né? O responsável por essa lei, Daniel, você quer ajudar a gente? Não sei, quem que é? Getúlio Vargas. Olha lá. Getúlio Vargas, não acredito. Você jura? Que surpresa! O pai dos pobres, né? Aquele pai que dá carinho, mas às vezes, muitas vezes, dá uns tapas. E manda trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Vagabundo vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Então o rádio ele tem papel muito importante o Dani falou do Brasil, da identidade brasileira, na criação voltando ao que a gente falou no começo, na criação de uma imagem mais ou menos homogênea, bastante pública, bastante coletiva, do que é Brasil, o que é brasileiro, o que é música brasileira. Coisa que, de certa maneira, a televisão ela vai continuar. A televisão é uma continuação do rádio. Não existe uma ruptura entre o modelo rádio e TV. A única diferença é que você tem imagens agora. Mas fora isso, é a mesma ideia, né? Você cria uma estética própria, você tem instrumentos de controle, de criação de subjetividades, de identidades, né, através desse meio de comunicação que é o padrão da história da comunicação que a gente viu, que é você ter uma emissora ou um conjunto seleto de emissores que levam isso para as massas. Então a possibilidade eu não quero usar de novo a palavra controle, mas a possibilidade de manipulação ou de jogo com as massas é muito maior com esses meios, né? E a internet, quando vai surgir Eu gosto que se você usasse a palavra controle, eu ia ficar mais feliz. É controle, sim! Eu usei manipulação, é quase sinônimo, né? Mas só com a década de 90, a promessa da internet, a gente está vendo que é uma promessa ainda, né? Não concretizada,
de que o receptor ele também possa criar ou repostar ou remixar as suas mensagens, né? Ainda é uma promessa. E é engraçado, né, Valentino, a gente vê a presença do Estado em todos esses momentos de revolução nas comunicações, né? A facilidade que o Getúlio deu para que a galera comprasse rádio, a facilidade que a TV tem com o Juscelino e depois com a ditadura, né, de acesso à televisão. E aí, quando vem o sinal digital, o governo dá antenas pro povo, até pros mais pobres, onde não chegava água, onde não chegava a cesta básica, passa a chegar. Onde ainda não chega. Ainda não chega, inclusive, muito importante, Daniel, obrigado. Mas a antena digital chegou para que, dentro de uma casa que nem água tenha uma TV ali, um amigo presente do Estado, né? Um celular para você poder acessar lá alguma coisa supérflua, né? Ou seja, por trás disso, a minha provocação à fala do Valentino, que eu acho uma fala muito interessante, é exatamente isso. Há uma promessa da internet dessa emancipação, né, do receptor, mas por trás disso existe o capital. O Daniel colocou, eu acho perfeito, né, essa junção que o Valentino fez, porque e o Pedrão também, todos esses meios de comunicação sempre chega, quer dizer, sempre temos um esquerdista utópico por trás falando isso que vai fazer, isso aí é revolucionário, isso aí é democratizante, agora que a gente vai dar acesso para XY que nunca teve, ele vai se emancipar e, infelizmente, né, aquele capital que o Daniel sussurrou, que de alguma forma, né, a gente pode pegar o Facebook, né? O Facebook era para ser uma plataforma, todo mundo amigo, faz redes, cria, né? E aí você tem um documentário excelente, Netflix, Privacidade Hackeada, e aí você vai ver o papel do Facebook em propagar sujeito que nem o Donald Trump, que, independente da minha opinião, detesto ele não parece seguir os mesmos discursos que a Facebook tinha no começo, né? E aí o Zuckerberg que fala, não, eu sou a favor da melhoria da vida de todo mundo, e esses discursos que vão por aí. Aí a hora que você vai ver, ele realmente faz poucos eventos que chegam na casa dessa galera que não tem cesta básica, não tem água corrente, saneamento. Então é legal, né? Legal não é, mas a decepção desses meios de comunicação vem nos acompanhando. O Valentino podia talvez falar um pouco da turma de Frankfurt. Sei que não é a praia dele, mas é interessante a gente pensar o rádio, a TV como uma indústria cultural, não como produtores artísticos, mas como uma indústria, Valentino. Quando você absorve todas as manifestações, por isso que a gente fala muito de estar falando do projeto político, mas existe toda a questão da captação da arte em prol de alguma ideologia que está por detrás de toda essa reprodução, né? Então, quando surgiu o rádio, e eu acho que no rádio muito com relação à música também, né? A música, imagina, antes do rádio, onde você ouvia música? Você não tinha CD, você tinha que ou ir numa ópera e ver a música ao vivo, que era dificílimo, ou você não ouvia música, né? Ou você ia no quintal e batucava. E aí com rádio você tem essa possibilidade de transformar manifestações artísticas em produtos culturais a serem vendidos, né? Então, de certa maneira o que o Matan falou, toda essa visão talvez ingênua de acreditar que com maior pessoas ouvindo vai haver uma emancipação, né? Aquele projeto iluminista, como a gente já falou outras vezes aqui, de que se é só você dar um livro na mão de todo mundo e todo mundo vai virar consciente e crítico e um bom cidadão, né? A rádio e depois a TV e a própria internet, ela serve muito pelo contrário, só para reforçar esses mecanismos de manipulação, de concentração, de aquele que
produz e aqueles que ouvem ou que absorvem o que é dito, né? Então, de alguma maneira, tudo isso se torna uma ferramenta para o que o Daniel chamou de capital. Quando a gente vê lá a dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, né, quando eles tratam da questão da indústria cultural, eles já atentam a isso, né? E voltando para falar do Vargas, é o que o Vargas fez. Ele utilizou essa disseminação a serviço dos interesses de determinados grupos, dos seus oligopólios, aqueles que lhe garantiam no poder, né? Então, quando a gente pensa, e de fato, eu acho que a gente tem que sempre ter um olhar bastante crítico, né? Porque, de fato, é muito inocente acreditar que um poder que está aí, ó, há tanto tempo seria tão frágil ao ponto, né, de, com a emancipação das pessoas, as pessoas iluminadas conseguiriam destruir. E, Daniel, né? Porque existem forças que as determinam, e só não o puxar inverso. um pouquinho para os dias de hoje, não é por acaso que existe todo governante, todo presidente eleito no Brasil tem algumas redes ou emissoras que são mais amigas dele, outras menos amigas. Então, existe um contorno nesse sentido. Não por acaso, a TV Record é uma grande aliada do governo Bolsonaro, né? Porque é um projeto de poder através da comunicação. Então, a comunicação e o poder estão completamente associados. Não se pode separar um do outro. Da mesma maneira que a gente tem no ano que vem, 2021, vai ter a renovação da concessão do contrato da Rede Globo, né? E a Rede Globo, você goste ou não da Rede Globo, ela detém um poder de discurso sobre uma grande parte da população ainda hoje. Porque as pessoas que não têm celular ou não têm internet, com certeza tem uma TV e assiste, e onde passa as novelas das 6 às 7, das 9, as minisséries e o Jornal Nacional. William Bonner está na casa de todo mundo. Legal, e o Valentino falou, né? É legal a gente dar nomes aí para esses grupos. Então, a Rede Globo é criação, em certo sentido, da ditadura militar, né? Ela é uma rede, um jornal, uma emissora como várias outras, até a década de 60, convém a ditadura militar promover esse veículo, ela faz. O Daniel falou do Getúlio Vargas, a gente comentou Getúlio Vargas, Rádio Nacional. Em São Paulo, a Bandeirantes, ela era do Adhemar de Barros, um governador, e inclusive, enquanto ele é governador, ela vai financiando o Estado, os bancos do Estado, enquanto não o próprio Adhemar, mas o sucessor dele do mesmo partido, os bancos estatais, eles patrocinaram programas na Bandeirantes do Adhemar de Barros. Então, vou dar um spoiler aqui no programa de vocês, o PT não inventou a corrupção. Eu tenho um filme dramático para comparar isso, entendeu? Fantástico, bicho, fantástico. Lembrar que o SBT não se... Lembra do SBT? O SBT fazia o Dia do Presidente e retomou. O Dia do Presidente nasce no SBT no final da ditadura militar, né? O Dia do Presidente, passava todo domingo, né? E isso foi uma tradição do SBT, uma emissora conservadora, como nós sabemos também, né? Tem alguma emissora não conservadora. Famoso S-besteira. Né? E retomou, né? Recentemente o SBT retomou o Dia do Presidente. Né? Ou seja, o que a gente está falando uma vez mais é que comunicação e poder estão intrincados, né? Eles se confundem. E quem foram, né? E não nos enganam isso, né? A gente falou muito da Segunda Guerra, mas o Stalin, né? Lá na União Soviética, o Hitler, o Mussolini, né? O próprio Churchill, em certo sentido, todos eles, o Getúlio Vargas, todos eles perceberam naquele momento da história, né? Que não faz muito tempo, vai fazer 80 anos, sei lá, perceberam que a comunicação e esse meio chamado rádio, ele é imprescindível para você se manter ou angariar uma força popular, né? O Valentino citou muitos gente boa, regimes um pouco mais autoritários, mas o Theodore Roosevelt, o Teddy, que era o presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, corrigindo aqui, é o Franklin Delano, né? Não é o Theodore, é o Franklin Roosevelt.
ele tinha um programa de conversas ao pé da lareira, onde ele conversava, né, dessa forma. Na verdade, ele falava para o rádio norte-americano que alcançava muitas pessoas. Então, mesmo o rádio comercial, em momentos oportunos ou com certos interesses, ele pode se juntar aos serviços do Estado. A gente vê aqui uma troca muito interessante que forma, Daniel me perdoe, mas uma relação que vai para além do comercial, do econômico. São classes dominantes culturais. E aí é legal a gente o debate de hoje, né? Muitos falam, quem forma a opinião, como que elegeram alguém que nem o Bolsonaro, né? Mas tem quem. E a gente vê quem forma as opiniões públicas, quem tem acesso a formar uma opinião pública. Aí o Valentino falou, o William Bonner está lá todo dia na TV falando com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, Matan, a gente está percebendo, nesse momento, uma certa transmigração desses polos de poder comunicacionais, que é o presidente Bolsonaro, que ainda tem sua base de apoio entre 20% e 30%, usando basicamente o Twitter como um meio de comunicação. E não adianta a gente ridicularizar e falar, olha que tosco que é o cara usar o Twitter, que tem um máximo de caracteres para escrever. É um novo meio que atinge uma parcela da população, enquanto outra parcela ainda se informa pelo jornal e outra pela televisão, né? Mas não podemos ignorar que a internet e muito mais o WhatsApp, hoje em dia, todos esses inquéritos da fake news, gabinete do ódio, e o Facebook, né, no inquérito lá nos Estados Unidos, tudo isso forma uma nova configuração do que a gente vem falando o programa inteiro, né, da relação entre poder e meio de comunicação, só que agora com a internet. Embora você não tenha aparentemente a ideia de um cara falando para todo mundo ouvir, aparentemente existe, todo mundo está se comunicando, mas nada é tão simples assim. Existem intenções e projetos de poder ancorados nessas formas nesses novos meios de comunicação. Então, tentando sintetizar um pouco o que foram esses 2 episódios aqui, né? A gente tentou trazer um histórico do que são os meios de comunicação e como eles se desenvolvem ao longo da história humana, e tentando focar justamente no surgimento do rádio, nessa mudança que o rádio traz nas sociedades, justamente ali no começo do século XX, década de 20, 30, e a utilização tanto política quanto cultural, tanto social, que esses meios de comunicação tomam, né? Seja na Segunda Guerra Mundial, seja no Getúlio Vargas aqui no Brasil, para a gente poder, para auxiliar-nos a pensarmos como os meios de comunicação estão intrinsecamente ligados ao fazer político, não só a política institucional, mas a política como um todo, né? E aí a gente pode até pensar no século XXI a internet como essa nova maneira de se comunicar, essa nova maneira de criar e compartilhar conteúdos, e como isso não deixa de estar ligado também com as formas políticas e com como nós nos relacionamos enquanto sociedade. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Alguma coisa, Matan? Eu concordo, eu acho que foi o caminho que a gente fez. Vou fazer uma apologia à história aqui e falar que é interessante a gente ver, mesmo a nossa realidade, a gente fala muito como as coisas se modificam, nós mesmo comentamos da velocidade das transformações, mas se a gente recupera um pouco o passado com um olhar crítico, a gente vê muitas continuidades e rupturas que ajudam a gente a balizar, creio eu, muitos acontecimentos contemporâneos. Eu acho que se a gente teve um ensinamento concreto, claro, de hoje, é que até a gente não conseguir democratizar o debate público e integrar todo mundo na política de forma real, não adianta a gente tentar encurtar caminhos e proferir uma democracia incrível num país que tem como prática a exclusão. Eu queria agradecer a presença do Matan, que foi mais do que enriquecedora, né? Tenho certeza que todos os nossos ouvintes gostaram muito dessa participação especial. Queria agradecer mais uma vez ao meu grande parceiro na educação, o professor Valentino Rui, ao Pedrão, que está na Matraca Records, e como sempre, uma mensagem final, né? E a nossa mensagem final de hoje, o nosso momento
autoajuda será o seguinte: não se enganem com a Rede Globo de televisão, porque ela está agora, nesse momento, atacando o presidente Bolsonaro. Mas ela nasceu do inferno e não seria de outra forma que ela faria as coisas diferentes. Se ela nasceu do inferno, se ela precisar abraçar Satã, assim ela fará. Jovens queridos, esta aula está finita.